Ni hao, pessoas que estão viajando a trabalho, tudo bem com vocês? Hoje eu estou na cidade de Qingdao, que fica na província de Shandong, um pouco mais ao norte da China. Eu moro em Guangdong, uma província no sul, cerca de 3 horas de carro de Macau. Mas eu estou aqui a trabalho e resolvi gravar um vídeo aqui na orla de Qingdao, respondendo algumas perguntas que as pessoas me mandam lá no Instagram. Toda semana eu abro a caixinha de perguntas no Instagram para as pessoas mandarem dúvidas sobre a China, mas nem sempre eu consigo responder tudo porque são muitas perguntas. Então vou usar esse vídeo aqui para responder algumas que eu acho que são interessantes. E a primeira pergunta é se a CLT daqui da China é parecida com a do Brasil. É melhor ou pior para o trabalhador? A CLT da China tem algumas semelhanças com a brasileira. Aqui tem férias obrigatórias, tem INSS, um sistema de aposentadoria, tem atestado médico, tem bastante leis para proteger o trabalhador. Mas na minha experiência, eu não sou nenhum advogado trabalhista, na minha experiência, a legislação brasileira é mais robusta. Ela tem garantias mais fortes com relação à proteção do trabalhador. Por exemplo, aqui são 7 dias de férias por ano, no Brasil são 30. Aqui no máximo que dá para chegar de férias são 15 dias. Cada ano trabalhado na empresa acrescenta um dia. Então eu acho que a legislação trabalhista do Brasil é melhor do que a da China, mas a justiça trabalhista aqui protege mais o trabalhador. Uma outra pergunta é se na China tem favelas iguais no Brasil. Não, porque a forma como as favelas do Brasil foram criadas está muito ligada à questão da escravidão. Não só, óbvio, por conta da escravidão, aí depois tem todo o fator de pobreza das pessoas no Brasil, mas é muito ligado à escravidão, o que não aconteceu na China. Claro que na Índia, por exemplo, tem favelas gigantescas e lá não teve um processo de escravidão como rolou no Brasil, apesar da colonização britânica. Mas aqui na China ainda existe o sistema do hukou, que é como se fosse uma declaração de residência que te conecta aonde tu mora. Então, se a tua declaração de residência é em uma cidade específica, os seus filhos vão ter que morar lá, estudar lá, ir para o hospital lá, né? Isso permitia à China, já na época imperial, que o hukou é muito antigo, o hukou não é algo criado pelo Partido Comunista Chinês, permitia à China imperial de destinar recursos para certas localidades com mais necessidades ou menos necessidades, porque é mais fácil de entender o que está acontecendo naquela região. Com o Partido Comunista, eles usaram o hukou para levar pessoas para áreas onde precisava de mais trabalhadores ou menos trabalhadores. Então isso também ajudou muito a evitar a favelização, porque não houve um movimento muito grande de pessoas para certas áreas do país, procurando trabalho e desenvolvendo uma pobreza muito grande. Além disso, como a gente sabe, a China trabalha muito forte para eliminar a pobreza no país, tirando aí mais de 800 milhões de pessoas da pobreza extrema nos últimos 30, 40 anos. É uma coisa absurda, provavelmente é o maior feito da história da humanidade nesse sentido. Uma outra pergunta que é um pouco mais pessoal é como que é a cultura da tatuagem na China? Tem algum preconceito? Eu tenho tatuagens, eu já nem sei mais quantas que eu tenho, mas eu tenho bastante. Eu nunca sofri preconceito, ou pelo menos eu não entendi. Se alguém foi preconceituoso comigo, talvez em chinês, eu não consegui entender. Mas eu nunca fui impedido de entrar em lugar nenhum. Eu já fui em saunas, já fui em massagens dezenas de vezes, nunca fui impedido de entrar, nunca teve ninguém apontando, fazendo pergunta, nada. Eu sei que no Japão existem locais onde pessoas tatuadas não podem entrar, claro que eles têm um contexto diferente da China, mas aqui eu acredito que não tenha nada nesse sentido. Eu, como falei, eu nunca passei por problema nenhum, mas talvez se alguém tenha falado alguma coisa eu não entendi, porque eu ainda não falo chinês nesse nível. E uma outra pessoa perguntou se existe assalto na China. Existe assalto, existem crimes na China.
Obviamente eles não são violentos como a gente vê no Brasil, e um dos motivos é que é quase impossível a pessoa conseguir ter acesso a uma arma de fogo na China. Os policiais comuns, esses que a gente vê na rua, inclusive na China a gente raramente vê polícia, eles nem andam armados. Então nem a polícia comum tem arma. O que dificulta bastante, e como eu mencionei anteriormente, a China trabalha pesado para acabar com a pobreza no Brasil. Antes fosse no Brasil. Acabar com a pobreza no país. Dessa forma as pessoas não precisam roubar para comer. Então tem uma necessidade delas roubarem para sobreviver, porque elas têm condições básicas de vida. Então existe assalto na China, existem crimes, volta e meia a gente recebe uma notícia ou outra, mas nada como a gente está acostumado a ver no Brasil, ou nos Estados Unidos, ou na Europa. O Japão, por exemplo, é outro exemplo, um exemplo muito bom disso, porque acho que foi em 2022 que eles tiveram 26 assassinatos numa população que é um pouco mais da metade do Brasil, no país inteiro, porque é o mesmo esquema, ninguém tem acesso a arma lá, só arma branca, e de qualquer forma raramente acontece esse tipo de crime. E a última pergunta é: no Brasil se escuta muito que não se pode manifestar contra o governo chinês. É verdade isso? Não, não é verdade. Muita gente é crítica do governo chinês, tem muito movimento contra o governo chinês. O problema é que a gente está acostumado com um tipo de política que não é o que se aplica aqui. Um dos motivos é que a China é longe demais. É uma cultura muito diferente. É uma cultura confucionista que vem aí de 5.000 anos. Então, a gente não pode esperar que o chinês vá protestar contra o governo da mesma forma que o brasileiro, xingando, ofendendo, ou como nos Estados Unidos, ou como na Europa, que eles fazem isso, né? Então isso não acontece aqui na China. Um dos motivos é o confucionismo. O confucionismo prevê um respeito muito grande a idosos, à hierarquia, aos mais velhos. Eles não aceitam ofensas. Então quando a gente vê críticas ao governo olha, eu acho que o governo já deveria ter acabado com essa política de trabalho de 9-9-6, né? Trabalhar das 9 da manhã às 9 da noite, 6 dias por semana. Isso é uma crítica, isso é uma cobrança, mas não é nos moldes do que a gente vê no Brasil, de xingar, de ofender, de falar mal, que eu vejo muito isso, as pessoas falam, falem mal do Xi Jinping. Aqui as coisas funcionam de uma forma diferente, então a gente tem que aprender a enxergar o mundo pela forma como eles vêm. Então é isso, gente. Eu vou continuar fazendo vídeos assim, gravando na rua e respondendo umas perguntas. Seja membro do canal. Uma boa semana para vocês. E curtem os vídeos, por favor. Curtem, deixem comentário e compartilhem.